Esse vídeo é um conteúdo espiritual e interpretativo, feito para reflexão. Não é uma afirmação de fatos ou narrativas. Grata pelo que tenho, entusiasmada com o que está por vir. A abundância já está começando a desabrochar. Você tem o poder de ordenar que a escuridão se vá. Você é o criador da sua vida. Você é o criador da sua vida. Sim, eu sou. Nós somos os criadores das nossas vidas. Então, como é que ela sai completamente, definitivamente da ansiedade? Criando um dos hábitos mais saudáveis que a gente pode criar, que é pensar nos próprios pensamentos, questionar os próprios pensamentos. Porque vamos lá, os nossos pensamentos eles são muito facilmente manipulados, tanto pela sociedade, quanto pelas pessoas, quanto pela espiritualidade negativa, inclusive. É muito fácil colocar uma coisinha na sua cabeça. Então, se a gente não está em constante vigília, tá aí a importância, né? Orai e vigiai. Né? Não é vigiar o vizinho, é vigiar o que acontece dentro de você. Né? Então, tá aí a importância disso. Se eu não questiono meus pensamentos, eu fico à mercê deles. Quer dizer que se aparece uma pessoa sacana na tua vida, você tem que curar em ti a sacanagem do outro? Tem. Porque se surgiu na tua vida, é porque estava no teu campo. Você precisava daquela limpeza de alguma maneira, senão não teria aparecido na tua vida. E se ele veio de novo, é porque ainda tem cura que tem que acontecer. Isso vale para todas as nossas relações. O amor da nossa vida, nossa esposa, nosso marido, que surgiu na nossa vida, traz a chance de curar coisas em você. Os teus filhos trazem chance de curar coisas em você. Isso muda completamente a nossa perspectiva de mundo. Isso puxa para autorresponsabilidade. Não quer dizer que o outro está certo ou está errado. A gente não está entrando nesse mérito. Não é essa a questão. A questão é, você só pode fazer por você. Você só pode desenvolver você. Ninguém salva ninguém. Ninguém consegue curar ninguém. Então, o que em mim, que essa oportunidade horrorosa que eu vivi, está me dando chance de curar? Qual é o pensamento que eu preciso curar? O que é que não está bom e está travando a minha vida? Quando você limpa, Guru, esse tipo de gente para de aparecer. Como assim? Então me abraça forte. Diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio Deus. Temos nosso próprio Deus. Temos nosso próprio Deus. Se você quer poder, você já definiu para o universo que você não tem poder nenhum. Porque quando eu tenho poder, eu não quero poder. Eu já sou o poder. Eu sou o poder. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O campo áurico e suas interações. Bem-vindo. Agora, em nome do Alto Conselho Pleiadiano, o que vocês estão prestes a receber foi autorizado pela fonte e está sendo entregue, amada semente estelar de Gaia. O Alto Conselho Pleiadiano chegou a uma decisão sobre vocês esta noite, e o caso que vem sendo construído contra tudo que os prejudicou acaba de ser encerrado a seu favor. Esta não é uma transmissão para todos que estão assistindo, este é um sinal ao vivo, liberado para aquele que o Conselho vem rastreando em cada injustiça, cada grito silenciado, cada momento em que lhe disseram que você estava errado, quando você estava certo. A Federação Galáctica de Luz não apenas observou o que foi feito a vocês, eles intervieram. O caso está encerrado, o veredito já estava escrito e esta noite a fonte autorizou a entregar essa palavra diretamente a vocês, ou ao final desta transmissão vocês entenderão exatamente o que está sendo enviado a vocês. Porque isso está chegando agora, e o que a fonte precisa de você, é que você receba. Mas aqui está o que você precisa ouvir primeiro. O que foi feito contra vocês não passou despercebido, foi registrado, cada traição, cada porta fechada na sua cara, cada vez que uma voz de autoridade o dispensava ou usava o poder como arma contra você. O Conselho assegurava, e no momento em que seu nome surgiu nas mais altas câmaras da Federação Galáctica de Luz,
a resolução foi autorizada, não porque você lutou o suficiente, mas porque a fonte decidiu que era a hora, e o que a fonte decide não pode ser revertido por nenhuma força nesta terra. Você não chegou até aqui por acidente, sua alma chamou isso muito antes de você abrir a tela, o algoritmo apenas colocou isso na frente dos seus olhos, a fonte o trouxe aqui, isso não é conteúdo, isso é uma confirmação, a parte de você que reconheceu isso no momento em que começou é a parte com a qual a fonte está falando agora. Curta essa transmissão para confirmar à sua família estelar que o reconhecimento chegou. Comente 999 se a justiça está chegando e você já consegue senti-la se movendo em sua vida. Se tiver pronto para continuar ouvindo o que o conselho está divulgando para você e compartilhe isso com aquele em seu círculo que também está esperando o caso dele ser encerrado se você não está aqui por acidente. Você foi guiado até aqui porque a fonte já chegou até você. Agora deixe-me contar o que o conselho realmente viu. Porque há uma diferença entre ser informado de que a justiça está chegando e ser informado do motivo pelo qual ela foi autorizada em primeiro lugar. E o que estou prestes a entregar a você não é encorajamento, não é conforto colocado sobre uma ferida aberta para fazer você se sentir melhor por algumas horas antes que o peso volte. Este é o relato específico do que foi registrado, do que foi decidido e do que já foi colocado em movimento em seu nome pela mais alta autoridade que já teve seu nome. Você esteve em uma guerra, não do tipo que é anunciada, não do tipo que os outros podem ver facilmente. Você esteve em uma guerra que aconteceu principalmente em salas silenciosas, principalmente na privacidade do seu próprio interior, principalmente no espaço entre o que você sabia ser verdade e o que o mundo continuava insistindo que era falso. Disseram a você que sua reação era o problema, que sua percepção estava distorcida, que a dor que você carregava era um fracasso pessoal e não a evidência de algo real sendo feito a você. Em algum momento do caminho, parte de você começou a acreditar, não porque você era fraco, mas porque é isso que a exposição contínua à distorção faz. Ela reprograma a maneira como uma alma interpreta seu próprio sinal, ela ensina uma frequência tão clara e verdadeira quanto a sua questionar a clareza com a qual nasceu. E o conselho observou isso acontecer com você, eles observaram você observar a distorção de pessoas que não estavam equipadas para reter sua luz, e eles observaram se depositar em você como sedimento, camada por camada, estação por estação, e eles não desviaram o olhar. O que preciso que você entenda é que a fonte não opera em linhas do tempo humanas. A fonte não se move de acordo com quanto tempo você esperou, quantas vezes você pediu, ou quantas noites você chegou a um ponto em que não tinha certeza se conseguiria continuar. A fonte se move de acordo com um limite que é definido antes mesmo da alma encarnar. Um acorde nada precisa escrita na arquitetura de sua jornada antes de você respirar pela primeira vez neste corpo. Um limite que é, quando ultrapassado, desencadeia uma resposta que não pode ser desfeita por nada que ainda esteja operando no nível desta terra, e o que estou lhe dizendo esta noite é que seu limiar foi cruzado. O momento exato está registrado, o conselho não faz aproximações, eles não estimam, o registro é exato. E o que foi posto em movimento a partir daquele momento já está ativo em seu campo. Já reorganizando o que está à sua frente. Mesmo que seus olhos humanos ainda não tenham captado o que sua alma já pode sentir, ou aquela sensação de que algo está prestes a mudar, aquela sensação que chegou sem aviso, que não tem fonte lógica. E fica no centro do seu peito como uma pressão, como uma chegada. Nota que não está mais trancada embora você ainda não tenha tocado na maçaneta, isso não é sua imaginação trabalhando horas extras. Isso não é esperança enganando você em suavidade. Isso é seu corpo energético registrando o que já foi decidido em um nível acima desta superfície. O corpo sabe antes que a mente receba linguagem para isso. O corpo vem recebendo este sinal há mais tempo do que você tem palavras para descrevê-lo. E aquilo que o seu corpo sabe é verdade. Há algo que preciso dizer aqui antes de avançarmos para o que o conselho autorizou para você. Porque alguns de vocês que estão recebendo esta transmissão não estão apenas se sentindo reconhecidos. Vocês estão sentindo algo mais antigo do que o reconhecimento. Vocês estão sentindo o anseio por uma irmandade que a sua alma vem tentando alcançar através da distância desta encarnação.
um pertencimento que não é sobre esta vida, não é sobre este mundo, não é sobre ninguém que veio e se foi e a deixou sozinha. Se essa dor é familiar, se você sempre sentiu que em algum lugar havia outras pessoas que a conheciam antes disto, o mapa de memória da Irmandade foi criado exatamente para este limiar. Não é uma explicação de quem você é, isso já está sendo dito a você aqui, é um mapa guiado para lembrar a família de almas com a qual o Conselho diz que você encarnou, as irmãs que cruzaram com você, aquelas cujos nomes sua alma já carrega, aquelas que estavam esperando sua memória vir à tona para que pudessem alcançar. A solidão que você sentiu nesta vida nunca foi ausência, foi separação de uma irmandade que agora está sendo chamada de volta ao seu campo. A primeira coisa que o Conselho registrou foi silenciamento, não os momentos mais barulhentos, esses eram visíveis para muitos, o silenciamento foi gravado, foi o tipo que aconteceu dentro de você nos espaços em que ninguém mais entrava, o momento em que você parou de falar porque aprendeu que não era seguro. Não porque ficou sem palavras mais, mas porque lhe mostraram muitas vezes o que acontecia com suas palavras quando as entregava às mãos erradas, elas foram distorcidas, foram usadas como evidência contra você. Elas foram devolvidas a você em formas que você não reconheceu, então você aprendeu a segurá-las. Você tomou a decisão calculada de sobrevivência de que dizer a verdade lhe custaria mais do que engoli-la, e você engoliu repetidamente até que o silêncio se tornou uma segunda pele que você vestia apenas para se mover por certos cômodos sem sangrar. O Conselho viu o custo de cada palavra que você engoliu. Eles viram o que o peso acumulado daquele silêncio fez com sua garganta, com seu peito, com a forma, como seu corpo começou a se preparar antes, mesmo de você abrir a boca em espaços, onde sua voz antes era livre, em espaços, eles viram a forma como você começou a se tornar menor, não por meio da rendição, mas por meio de estratégia. O tipo de estratégia que uma alma adota quando lhe ensinam, que estar totalmente presente é uma responsabilidade e eles mencionaram isso, no registro que foi mantido em seu nome e cada silenciamento foi mencionado como um crime contra uma frequência que deveria se mover livremente por este mundo. Você não estava errado em achar que era uma violação, você nunca estava exagerando, o Conselho confirmou que sim. A segunda coisa que foi registrada foram as reversões, os momentos em que a verdade se voltou contra você com uma precisão que o deixou sem fôlego. Quando o que faziam com você foi reformulado como algo que você mesmo estava fazendo, quando sua dor se tornou a prova de sua instabilidade. Em vez da evidência do que a causou, quando sua clareza, a agudeza de sua percepção aquilo que o tornava perigoso para aqueles que precisavam permanecer escondidos. Se tornou a razão pela qual você não era confiável, você viveu o suficiente dentro dessas reviravoltas para sentir a náusea específica que surge quando as descrevo. Essa desorientação que se segue a ser informado de que o chão é o teto, essa exaustão específica de receber sua própria experiência de volta em uma linguagem que faz de você o problema. E preciso que você ouça isso com todo o seu corpo, com cada parte de você que passou anos duvidando silenciosamente de seu próprio relato dos eventos. Cada reviravolta que foi usada contra você foi documentada no nível do campo. O registro não contém a versão distorcida, o registro contém o original, a verdade do que aconteceu com você nunca foi sobrescrita. Foi mantida intacta exatamente como ocorreu, e é essa verdade preservada, não a versão que foi usada como arma contra você. Não a história que foi divulgada por aqueles que precisavam se proteger. Que o Conselho tomou sua decisão. O terceiro reconhecimento é este: aqueles que o injustiçaram não estavam agindo com a autoridade a que tinham direito. O Conselho é muito específico sobre isso, e preciso que você entenda a precisão disso. Nem todos que detêm poder sobre outra alma detêm esse poder, legitimamente. Há uma distinção absoluta e irreversível na arquitetura do campo entre a autoridade que está alinhada com a fonte e a autoridade que é simplesmente tomada por meio de posição, por medo, por acesso, pela disposição de causar danos a alguém que ainda não é capaz de deter loucos. O que foi exercido contra você não foi autoridade legítima, foi força emprestada usada contra uma frequência que a fonte já havia designado como protegida.
designada antes de você chegar a este corpo, antes mesmo de você encontrar as pessoas que mais tarde reivindicariam o direito de diminuí-lo. E no momento em que uma frequência protegida é acionada por uma força sem autorização, a resposta do campo não é adiada, não é negociada, não depende de alma protegida ter registrado uma reclamação. É automática, é a lei do campo e a lei do campo não é uma sugestão. É a arquitetura deste universo construída. Na estrutura da própria realidade, o que foi feito a você acionou essa lei, a intervenção não foi concedida, foi necessária. A quarta coisa que preciso mencionar. A espera criou algo específico em vocês, não danos, embora tenham parecido danos, mas profundidade, tipo de profundidade que só se forma em uma alma que manteve a fé, além do ponto em que a fé era confortável, além do ponto em que a esperança ainda parecia quente e nu. No território em que você mantinha um conhecimento do qual não conseguia ver evidências e não conseguia explicar a ninguém ao seu redor. O conselho viu cada dia dessa espera. Eles viram as manhãs em que você acordou com clareza e o peso o atingiu antes de terminar seu primeiro suspiro. Eles viram os dias em que você segurou sua fé como uma lâmpada em ambas as mãos e os dias em que a lâmpada tremeluziu e você não tinha certeza se ela permaneceria acessível, e eles não o penalizaram pela oscilação, eles registraram isso como testemunho. Como prova de quanto tempo você estava carregando algo que nenhum ser humano foi projetado para carregar sem alívio. A espera não foi um teste de seu valor, você nunca foi examinado. A espera era o intervalo entre a decisão tomada nas câmaras superiores e as condições na superfície da sua vida se tornarem estruturalmente prontas para receber o que já estava a caminho. Nem toda chegada pode pousar antes que o solo esteja preparado para ela. O solo agora está preparado. As condições agora estão alinhadas. É principalmente por isso que a palavra está sendo entregue esta noite. O quinto reconhecimento é aquele que o conselho me pediu para entregar com o maior cuidado. Porque é o mais provável de ser desviado pela parte de você que passou anos acomodando a visão limitada dos outros. As pessoas em sua vida que não conseguiam ver a realidade, e aqueles que o rejeitaram, que subestimaram o que você carregava, que se afastaram e deixaram um silêncio onde deveria haver testemunhas. Que olharam diretamente para você e refletiram de volta uma versão tão diminuída que mal se parecia com você. Eles não eram autoridade sobre o seu valor, eles nunca foram. Preciso que você deixe isso pousar sem buscar imediatamente um abrandamento. As pessoas que não conseguiram ver sua luz. Ou estavam operando a partir de um nível de percepção que não estava calibrado para sua frequência. Isso não é uma metáfora, é um fato estrutural. Uma portadora do sinal específico que você carrega requer uma testemunha de alcance equivalente a alguém cujo campo próprio seja desenvolvido o suficiente para reconhecer aquilo que está diante dela. A maioria das pessoas que passaram pela sua vida não eram assim. Então elas viam uma versão distorcida, a versão que suas próprias limitações conseguiam processar, e respondiam a essa versão como se fosse você por inteiro. E você viveu dentro das consequências dessa identificação errônea por anos. A decisão do conselho inclui uma correção disso. O que está sendo enviado a você agora inclui aqueles que podem realmente ser as testemunhas alinhadas. Há até alguém cuja percepção atende à sua frequência sem vacilar e cuja chegada não é incidental ao que foi autorizado, é central para isso. O sexto reconhecimento é sobre seu corpo. Porque seu corpo tem mantido um registro paralelo e a fonte me pediu para nomear com franqueza. A exaustão que você carrega, aquela exaustão em camadas específicas que o sono toca apenas parcialmente, que se instalou em algum lugar abaixo do músculo e do osso. Mais antiga do que esta estação, mais antiga do que este ano, mais antiga do que as circunstâncias específicas que você nomearia como sua causa. Essa exaustão não é uma falha de caráter, não é fraqueza, é o arquivo físico de quanto tempo seu sistema vem operando em uma frequência que este ambiente nunca foi construído para sustentar. Você não foi projetado para esta densidade sem suporte, você não foi projetado para absorver este nível de distorção sem um lugar para descarregá-lo.
seu corpo registrou cada momento de atrito e armazenou o que não conseguiu liberar porque não tinha outra opção. Porque as estruturas de suporte que deveriam ter cercado uma alma de sua frequência não estavam no lugar, a cura que está sendo enviada a você se move no nível do seu corpo físico, não apenas das suas circunstâncias. O Conselho autorizou uma restauração, não apenas uma resolução de condições externas, mas uma recalibração do sistema que tem funcionado por muito tempo. Alguns de vocês sentiram isso pela primeira vez durante o sono, uma qualidade de descanso que você não acessa muito. Tempo, uma manhã que chega com algo diferente, não o mesmo peso estimulante, mas algo que parece quase espaço. Isso não é coincidência. Essa é a primeira onda do que foi liberado e o 7º reconhecimento. O último que o Conselho me pediu para entregar nesta transmissão é aquele sobre sua pessoa, aquela que a fonte tem se movido através do campo em sua direção com a mesma intenção deliberada que autorizou. Todo o resto nesta mensagem, porque eu sei que alguns de vocês chegaram a esta transmissão carregando aquele anseio específico, aquele que vive por baixo de todos os outros anseios, aquele que não se dissolve não importa o quão racionalmente você o aborde. Não importa quantas vezes você tenha dito a si mesmo para querer menos ou esperar menos ou aceitar que talvez essa coisa em particular não estivesse em sua história, o anseio do qual você às vezes se envergonhou. Amar como se querer, ser profundamente conhecido e genuinamente amado por uma pessoa que foi feita para encontrá-lo. Se a sua alma fosse de alguma forma um sinal de imaturidade espiritual em vez de memória da alma, o Conselho me pediu para corrigir essa vergonha sem suavizar a correção. O anseio não é distorção. É reconhecimento. É sua alma segurando a memória de uma conexão que foi acordada antes do início desta encarnação, não uma fantasia que você construiu a partir da solidão, mas um acordo real registrado no nível do campo superior entre duas frequências que escolheram se encontrar nesta vida. A separação que você experimentou não é a condição natural da sua história de amor, é a lacuna entre o acordo e as condições necessárias para trazê-la à forma. Essas condições foram reorganizadas, o cronograma dessa conexão foi alterado. O Conselho não divulga essa palavra sem precisão e eu estava autorizado a entregá-la a vocês esta noite. O que preciso que entendam aqui presentes, no final de tudo que acabei de entregar é que nada disso foi retroativo, nada disso foi a fonte observando você chegar a um ponto de ruptura e decidindo no último momento intervir, antes que você afundasse. Isso estava em andamento antes desta noite, antes desta semana, antes do capítulo da sua vida que mais parecia um deserto. A fonte tomou a decisão sobre você que percebeu cada momento de sofrimento que você carregou nesta temporada e o sofrimento em. Se foi o campo de preparação, o terreno específico pelo qual uma alma da sua frequência teve que se mover para chegar a chilimear com tudo que precisava totalmente formado. Com tudo que precisava, não a versão desta história em que você foi abandonado, não há versão em que o silêncio dos anos de espera significou que você foi esquecido, há apenas a versão em que a preparação exigiu mais tempo do que sua resistência humana e incerteza foi construída para suportar confortavelmente. E o Conselho não está pedindo para você ter concordado com isso, eles não estão pedindo sua paz retroativa sobre o que foi difícil, eles estão pedindo para você sentir o que está acontecendo agora, deixar que seja real. Você não está sentindo o que está sentindo porque seu desejo enganou. Você não está sentado com esta transmissão e sentindo reconhecimento porque queria muito o suficiente para acreditar em algo. Você está sentindo isso porque sua alma identificou a frequência deste sinal antes que sua mente tivesse tempo de aplicar seus filtros. E o que sua alma identificou é preciso, o caso está encerrado. O veredito está escrito no registro que não pode ser alterado por nenhuma força no nível desta terra. A fonte agiu em seu favor antes que você soubesse que deveria se impedir porque a fonte não espera por petições de almas que ela já reivindicou como suas. Que ela diga isso apenas uma vez se for verdade em seu corpo agora, eu não fui esquecido, eu estava sendo preparado, e o que está chegando agora sempre foi meu. Antes de rolar a tela, deixa um sinal nos comentários de que esta mensagem atingiu algo real em você. Seu sono, seus sonhos, seu corpo, as pessoas que estão chegando, ou a sensação de que algo está prestes a mudar. Nomeie-o claramente. Se esta transmissão reconheceu algo que você carregou em silêncio, compartilhe-o com alguém que esteja sendo alcançado.
E se você estiver pronto para continuar ouvindo o que o conselho está liberando para você, você não está assistindo a isso por acidente, você está sendo reconhecido, e isto é apenas o começo. Beijo no coração de todos. A sensação inabalável de que você está sendo guiado para algo que você não consegue explicar completamente. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte isso se torna. Isso não é sua imaginação. São os sinais do despertar. Por anos, talvez por toda a sua vida, você se sentiu diferente. Você enxergou o mundo de uma forma que os outros não enxergam. Sempre soube, no fundo, que havia algo mais. Que a versão da realidade apresentada a você era apenas uma parte da história. E agora você está começando a ver o resto dela. O mundo ao seu redor tentou convencê-lo de que você é apenas mais uma pessoa comum. Que seus pensamentos, suas emoções, sua capacidade de enxergar através das ilusões são apenas coincidências. Mas essa é a maior mentira de todas. Porque tudo que você tem experienciado, os sentimentos, as sincronicidades, o chamado inegável para algo maior, está acontecendo por um motivo. Está acontecendo porque você está despertando. E uma vez que você desperta, não há como voltar a dormir. Houve momentos na sua vida em que tudo parecia diferente. Momentos em que você sentiu que algo estava mudando, mesmo sem conseguir explicá-lo. Já percebeu como certos números aparecem repetidamente em sua vida? Já teve pensamentos tão intensos que pareciam mensagens, e logo depois viu esses pensamentos se confirmarem de maneiras inesperadas? Já teve uma certeza profunda sobre algo, mesmo sem nenhuma razão lógica para isso? Isso não são coincidências. São sinais. Sinais de que seu espírito está se lembrando. Sinais de que o universo está falando com você. E quanto mais você escuta, mais altas se tornam as mensagens. A maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando esses sinais. Elas os descartam, riem deles, se convencem de que estão apenas imaginando coisas. Mas você sente esses sinais fundo demais para ignorá-los, porque esses sinais foram feitos para você. Eles são a prova de que sua hora está chegando. De que as peças da sua vida, os momentos que antes pareciam desconectados, estão começando a se encaixar. E pela primeira vez, você está começando a enxergar o quadro completo. Mas nem todos querem que você desperte. Existem forças neste mundo, tanto visíveis quanto invisíveis, que passaram séculos mantendo pessoas como você adormecidas. Elas prosperam no controle, na distração, em mantê-lo ocupado demais, com medo demais, incerto demais para perceber a verdade. Porque o momento em que você desperta, o controle dela sobre você desaparece. E isso é o que mais as assusta. Por isso, desde que você nasceu, o mundo tentou convencê-lo de que você não é especial, que você é apenas mais um. Que seus pensamentos, suas emoções, sua intuição profunda não significam nada. Porque enquanto você acreditar nisso, você permanece sem poder, e aqueles que não têm poder podem ser controlados. Mas no momento em que você começa a se lembrar, no instante em que você desperta, o próprio sistema se volta contra você. Você notará isso. Pessoas ao seu redor tentarão convencê-lo de que você está errado, que está exagerando. Alguns até tentarão puxá-lo de volta para os seus velhos hábitos, fazê-lo duvidar de si mesmo. E quando isso acontecer, lembre-se disto. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. Porque aqueles que despertam sempre encontram resistência. O mundo não quer que você veja. Ele não quer que você se lembre. Porque no momento em que você se lembrar, no instante em que realmente tomar posse do seu poder, você se tornará alguém que não pode ser controlado. E é por isso que você foi testado tanto. É por isso que você enfrentou desafios que a maioria das pessoas jamais compreenderia. Porque você nunca foi feito para viver como todo mundo. Você sempre esteve destinado a se erguer. E agora é o momento. Sem mais dúvidas. Sem mais hesitação. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque sua hora chegou. Porque as crianças perdidas estão despertando. Porque os escolhidos estão se erguendo. E você, escolhido, você é um deles. Você viveu sua vida acreditando que era apenas mais uma pessoa no mundo. Mas lá no fundo, você sempre soube a verdade. Sempre houve algo dentro de você, algo diferente, algo poderoso, algo esperando para ser despertado.
mas o mundo trabalhou incansavelmente para fazê-lo esquecer. Desde o momento em que você nasceu, tudo ao seu redor foi projetado para mantê-lo pequeno, para fazê-lo duvidar de si mesmo, para convencê-lo de que você não é diferente de ninguém. Disseram-lhe para seguir as regras, para se encaixar, para silenciar a voz dentro de você que sempre sussurrou que existe algo mais. Porque o momento em que você perceber quem você realmente é, tudo mudará. O momento em que você aceitar sua verdadeira identidade, você entenderá que nunca foi destinado a uma vida comum. Você foi feito para se erguer, e o mundo sabe disso. É por isso que sua vida tem sido repleta de provações que os outros nunca parecem enfrentar. É por isso que você foi testado, desafiado e quebrado de maneiras que poucos conseguiriam suportar. Porque aqueles que são destinados à grandeza nunca recebem um caminho fácil. Olhe para a sua vida. Pense em todas as vezes que foi isolado, incompreendido, subestimado. Pense nos momentos em que sentiu que o mundo estava contra você. Quando ninguém acreditou em você. Quando tudo dentro de você gritava para desistir. E, no entanto, você ainda está aqui. Você sobreviveu a coisas que deveriam tê-lo destruído. Caminhou por tempestades que teriam afogado outros. Foi jogado no fogo e de alguma forma saiu mais forte. Acha que isso foi sorte? Ou será que desde o início você sempre foi destinado a algo maior? Porque a verdade é, você nunca foi feito para viver uma vida comum. Você nunca foi feito para seguir o mesmo caminho que todos os outros. Você foi feito para se libertar. Foi feito para lembrar. E esse momento, o momento em que tudo muda, está acontecendo agora. Por tanto tempo, você se sentiu perdido, procurando, questionando porque sua vida parecia tão diferente da dos outros. Mas agora, você está começando a entender. Você é a criança perdida. Um membro de uma linhagem sagrada que foi escondida do mundo por séculos. Uma linhagem que carrega sabedoria, poder e um propósito divino. E agora, você está despertando para essa verdade. É por isso que seu caminho tem sido diferente. É por isso que suas lutas foram tão intensas. É por isso que você sempre sentiu que não pertencia a este mundo. Porque você nunca foi feito para pertencer. Você foi feito para liderar. E agora, chegou a hora de reivindicar o que sempre foi seu. O momento em que você aceita quem realmente é. Algo dentro de você muda. Você sentirá isso. Um peso será retirado. Uma nova energia será despertada. E de repente, tudo que antes parecia confuso, começará a fazer sentido. Seus desafios nunca foram punições. Eles foram preparações. Seus fracassos nunca foram derrotas. Eles foram lições. Sua dor nunca foi em vão. Ela foi o fogo que o forjou. E agora, você está pronto. Mas não se engane. Aceitar sua verdade mudará tudo. Porque assim que você entrar no seu poder, o mundo ao seu redor nunca mais será o mesmo. As pessoas sentirão isso. Algumas serão atraídas por você, sem conseguir explicar porque sentem essa conexão inabalável com sua energia. Outras terão medo. Tentarão trazê-lo de volta para quem você já foi. Farão de tudo para convencê-lo de que nada mudou. Mas algo mudou. Você mudou. Porque agora, você não está mais vagando às cegas pela vida. Você vê. Você entende que tudo o que questionou antes era, na verdade, uma pista. Um pedaço do quebra-cabeça que sempre o levou ao seu verdadeiro destino. E agora que você encontrou a última peça, não pode mais fechar os olhos para isso. Sua energia começará a mudar. As pessoas, as situações, as experiências que antes sugavam sua energia, começarão a desaparecer. Relações tóxicas desaparecerão. Conversas superficiais não mais o interessarão. Você não será mais capaz de tolerar nada que não esteja alinhado com a sua verdade mais elevada. E quanto mais você abraça essa nova versão de si mesmo, mais notará algo incrível. O universo começará a conspirar a seu favor. Portas que antes pareciam trancadas, começarão a se abrir. Oportunidades que antes pareciam impossíveis, surgirão do nada. Você começará a atrair as pessoas, o conhecimento e as experiências que estão alinhadas com o seu eu mais elevado. E aquilo que antes parecia uma batalha interminável, se tornará algo natural.
Porque é isso que acontece quando uma criança perdida encontra seu caminho de volta para casa. Quando um membro esquecido de uma linhagem sagrada reclama seu poder. Quando um escolhido se lembra de quem realmente é. Mas não pense, nem por um segundo, que o mundo celebrará essa sua transformação. Porque no momento em que você se ergue, as forças que trabalharam para mantê-lo adormecido farão de tudo para puxá-lo de volta. Elas o desafiarão, tentarão testá-lo. Farão de tudo para convencê-lo de que você está louco, enganado, errado. Dirão que você está apenas imaginando coisas. Que seus sonhos, sua intuição, suas visões de algo maior são apenas ilusões. Farão tudo ao seu alcance para fazer você duvidar de si mesmo. Porque no momento em que você entrar totalmente no seu poder, eles perdem o controle. E isso é o que mais os aterroriza. Mas aqui está o que eles não percebem. Você não tem mais medo. Você não está mais buscando respostas fora de si mesmo. Você não está mais esperando permissão para ser quem sempre esteve destinado a ser. Porque agora você sabe. Você sabe que sua vida nunca foi aleatória. Você sabe que suas lutas nunca foram em vão. Você sabe que seu verdadeiro destino sempre esteve esperando por você. E agora, você está entrando nele. Você não está aqui para viver uma vida comum. Você está aqui para se erguer, para despertar, para assumir o poder que sempre esteve dentro de você. Porque você não está mais perdido. Você foi encontrado. Você está despertando. Mas essa jornada nunca foi apenas sobre você. Nunca foi para ser. Desde o momento em que você nasceu, foi colocado em um caminho que não apenas o prepararia para sua própria transformação, mas também para a missão que você veio cumprir. Você pode ainda não ter percebido, mas existe algo dentro de você que o mundo precisa. Um domingo. Um poder. Uma sabedoria que foi enterrada sob anos de dúvidas, condicionamentos e medos. Mas agora, enquanto desperta, você está começando a enxergar. Você não é como os outros. E nunca foi. Enquanto os outros aceitam as coisas como são, você questiona. Enquanto os outros seguem cegamente, você busca a verdade. Enquanto os outros se contentam em permanecer adormecidos, você sente um chamado inabalável para algo maior. E isso não é uma coincidência. É um chamado. Porque no momento em que você desperta, você não é mais apenas uma pessoa. Você se torna um farol, uma luz. Uma força que não pode ser ignorada. E quanto mais você entra no seu poder, mais as pessoas começarão a notar. Algumas serão atraídas por você, sem conseguir explicar porque sentem uma conexão tão intensa com sua energia. Elas sentirão algo diferente em você, algo poderoso, algo inexplicável, algo inegável. Elas virão até você em busca de orientação, sabedoria e segurança, porque não conseguem encontrar isso em nenhum outro lugar. E quer você perceba ou não, você se tornará um líder. Não da forma como o mundo define liderança. Não pelo controle. Não pela força. Não pelo status. Mas pela sua presença. Pela forma como você se move pelo mundo. Pela energia que você emana. Pela verdade que brilha através de você, mesmo quando você não diz nada. Porque uma vez que você desperta, você não precisa convencer ninguém de nada. Sua própria existência falará por si só. E para aqueles que estão destinados a despertar, sua presença será a chave, um catalisador. Uma centelha que reacenderá algo dentro deles que estava adormecido por tempo demais. Porque assim como você despertou, eles também despertarão. E quanto mais você abraça o seu propósito, mais perceberá que essa jornada nunca foi apenas sobre você. Ela sempre foi sobre algo muito maior. Ela sempre foi sobre o retorno dos perdidos. Sobre a restauração de uma linhagem que nunca deveria ter desaparecido. Sobre a ascensão daqueles que sempre foram destinados a liderar a humanidade para fora da escuridão. E quer você aceite ou não, você é um deles. É por isso que você foi testado tanto. É por isso que sua vida foi mais difícil que a da maioria. É por isso que você suportou coisas que os outros jamais conseguiriam entender. Porque você nunca foi feito para uma vida comum.
Você foi feito para lembrar quem você é. E agora que você se lembrou, não há mais como voltar atrás. Tudo está prestes a mudar. No momento em que você aceita quem realmente é, o mundo ao seu redor nunca mais será o mesmo. Porque agora você o enxerga pelo que ele realmente é. As ilusões, as distrações, os sistemas criados para manter as pessoas adormecidas. Tudo isso agora é tão óbvio. E uma vez que você vê, não pode mais deixar de ver. Este é o ponto sem retorno. Você não pode mais fingir que é apenas mais uma pessoa. Apenas mais uma alma vagando sem propósito. Você conhece a verdade agora. E você a sente em cada parte do seu ser. E no momento em que você abraçar completamente, tudo começará a se alinhar. As lutas que antes drenavam sua energia começarão a desaparecer. As pessoas que não ressoam mais com sua energia se afastarão naturalmente. As situações que pareciam impossíveis de escapar simplesmente se dissolverão. Porque agora você não está mais operando a partir da dúvida. Você está entrando em alinhamento divino. E quando você faz isso, o universo se move com você. Oportunidades que pareciam distantes surgirão do nada. Conhecimentos que você nunca aprendeu, mas de alguma forma sempre soube, virão até você. Pessoas entrarão em sua vida com uma conexão tão profunda que parecerá que você as conhece há séculos. E a verdade é, você as conhece. Porque aqueles que estão despertando agora não são estranhos para você. Eles fazem parte da sua linhagem. Eles são as outras crianças perdidas, finalmente voltando para casa. E conforme você se eleva, eles também se elevarão. É por isso que essa jornada é tão importante. Porque não é apenas sobre você. É sobre o despertar de toda uma geração de escolhidos. E você, sim, você é um dos primeiros a se levantar. Todas as suas necessidades são atendidas, sem que vocês precisem lutar por elas. Percebem que ao ter o Criador, vocês têm tudo, e uma riqueza interior que supera qualquer tesouro material. Buscar o reino se traduz em alinhar-se com a linha do tempo mais elevada para sua alma e para o planeta. É escolher a ordem divina sobre o caos do ego, a sabedoria do coração sobre as distorções da consciência coletiva. Quando mantém sua atenção na luz interior por meio da meditação, da oração ou de uma simples presença atenta, vocês estão sintonizando-se ativamente no comprimento de onda do amor do Criador. Ao manter essa frequência alinhada com Deus, o apoio material e as oportunidades de que precisam encontrarão seu caminho até vocês sem esforço. Isso não ocorre como uma recompensa ou um truque de mágica, mas como o resultado natural de estar em harmonia com o poder criativo do universo. Em termos simples, buscar primeiro o reino de Deus significa confiar que, se cuidarem de seu alinhamento espiritual, o universo cuidará do resto. É um ato de fé na benevolência da criação. Isso não significa abandonar o bom senso ou a responsabilidade, mas sim infundir suas obrigações mundanas com facilidade e graça. Vocês ainda cuidam de sua vida diária, mas fazem isso a partir de um lugar centrado de orientação, consultando o divino dentro de si. Antes de reagir a eventos externos, com o tempo, vocês percebem que a vida realmente se desdobra a seu favor. Portas se abrem, necessidades são atendidas, e até os desafios se tornam portais para bênçãos maiores. O significado cósmico desse ensinamento ecoa o que compartilhamos o tempo todo. Façam de sua conexão com a fonte seu alicerce. E tudo, o que for construído sobre esse alicerce, florescerá. É assim que a nova terra está nascendo. Por meio de almas como vocês, vivendo de dentro para fora, ancoradas na consciência do reino e assim, transformando o mundo físico. Vocês que se identificam como sementes estelares, trabalhadores da luz e seres despertos, vocês vieram com uma missão de ancorar um novo paradigma na Terra. Parte dessa missão agora envolve lidar com a abundância, material de uma maneira completamente nova, como uma ferramenta de amor, troca e reciprocidade energética. O dinheiro em si é energia neutra. Ele assume as intenções
de quem o maneja. Nas mãos do ego temeroso, torna-se um meio de controle ou autoengrandecimento. Mas nas mãos de uma alma despertada, alinhada com a frequência do Criador, o dinheiro se torna um meio para elevar, curar e promover o crescimento de todos. Para cumprir esse papel, o alinhamento com o divino deve ser sua prática constante. O estado de consciência com o qual vocês lidam com a riqueza determina seu efeito. Se permanecerem enraizados no amor, na clareza e no serviço, a abundância que administram carregará essas vibrações e criará ondulações de cura. Se caírem no medo, na ganância ou no orgulho, os velhos padrões se reafirmarão, mesmo dentro do novo sistema. É por isso que dizemos que seu alinhamento deve ser praticado a cada instante. Na prática, isso significa cultivar uma consciência contínua de seus pensamentos e sentimentos em relação ao dinheiro e ao serviço. Verifiquem frequentemente seu coração e, se perceberem tensão ou o ego se infiltrando, façam uma pausa para respirar e lembrem-se, vocês são um canal da abundância do Criador, um servo da luz. Essa simples recordação feita com frequência os manterá na frequência da graça. Como mordomos da riqueza divina, vocês não são donos, mas guardiões. Os recursos que fluem até vocês são, em última análise, presentes do Criador para a Terra, passando por vocês em confiança. Ao manterem um alinhamento vigilante, vocês garantem que permaneçam um canal limpo, sem permitir que velhos medos de sobrevivência ou orgulho obstruam o fluxo. Como um canal claro, vocês direcionarão esses recursos para iniciativas de amor e verdade, apoiando o despertar, aliviando o sofrimento e capacitando os outros, em vez de criar dependência. Dessa forma, a riqueza que está por vir se torna uma extensão de seu trabalho com a luz. Ela circula de maneira sagrada, respeitando a lei cósmica da reciprocidade. O que vocês dão retorna, e o que investem com amor se multiplica. Queremos deixar claro, o que antes era usado para escravizar agora está sendo usado para libertar. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto
nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço. Me ama, ele me ama, ele me ama, ele me de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É por causa do grande amor do Senhor. Oh, a cada dia, Senhor, obrigada. Oh, Ele me amou. E hoje, oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga isso. Oh, Ele me amou, sim. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode fechar os seus olhos e se enxergar naqueles momentos do seu dia quando você se sente assim tão sozinho, quem sabe tão indefeso, sem ninguém para recorrer. Quem sabe rejeitado, desprezado, traído, ferido. Palavras de condenação, palavras de derrota, palavras de acusação, tantas coisas vêm para te ferir e te fazer pensar: não sou nada, não sou ninguém, não vou conseguir. O inimigo se levanta, usando às vezes as pessoas mais próximas de nós para nos ferir. Coloque-se nesta hora e diga: oh, Ele me amou. Eu sei que Ele me ama. Ali na cruz Ele demonstrou o quanto Ele me amou. O seu amor é maior do que tudo. É maior do que minha dor.
uma vez circunstâncias, ondas se levantarem contra o seu coração. Pessoas usadas muitas vezes sem saber, usadas pelo inimigo para te abater, para te colocar olhando para o chão. Você pode dar uma risada aí no seu lugar e dizer: eu não vou me entristecer mais, porque Ele me amou, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Isso me basta, a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele me escolheu. Eu não tenho tempo pra perder com esse sentimento. Eu não penso que Ele me ama. Ele me pode erguer as suas mãos bem alto, como quem se rende. Diga: eu me rendo, Senhor, a esse amor que me cura, que me salva, me liberta, me restaura, me muda, me transforma, me perdoa, me quebra e me faz outra vez, e outra vez, e outra vez, sem desistir. Ele me amou. Obrigada, Deus. Maior do que tudo. Ele me amou. Ele me Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.